Seu nome completo. Carolina. Carolina Machado. Manuelita Carolina Machado. Tá. Nós vamos fazer um bate-papo sobre um assunto que você leu no Facebook. Isso. Você pode explicar um pouco O que aconteceu? Exatamente. Muito bem, vamos lá. Então, tem um site, uma página no Facebook chamada Sociólogos e Amigos, né? E nesta página eu fui marcada no dia 13 de dezembro porque a pessoa escreveu, fez um post e pediu que eu comentasse. Fez um post que eu vou ler para você o post, para você entender do que se trata até esse nosso bate-papo aqui, quem está ouvindo a gente possa entender do que trata se trata. Ela pergunta: será que se trata de uma tentativa grupal, distorcida, de autoafirmação ou uma atitude desagregadora no processo secular de conquista da independência plena do gênero feminino? Algumas mulheres de Mar Grande, na ilha de Itaparica, Bahia, Brasil, e o quantitativo evolui vertiginosamente, têm exposto seus corpos nus diante de câmeras em ângulos escandalosamente obscenos, cujas imagens renovam-se e são publicadas diariamente no WhatsApp ou em outras redes. Assinado Sociólogos e Amigos está estudando o fenômeno. Então, Pietro, nós somos amigos há algum tempo, né? E você me conhece bem em relação, todo o meu pensamento em relação a essa questão da sexualidade e da sensualidade feminina. Você conhece a minha linha de pensamento em relação a isso. Não é uma linha absolutamente feminista, né? Mas uma linha ginástica, uma linha de uma pessoa que acredita na mulher como um ser espiritual, assim como o homem também, e na complementariedade dos gêneros, né? Sem que um seja superior ao outro ou não. Por que ginástica e não feminista? Porque, no meu modo de ver em particular, as feministas, elas lutam por direitos iguais aos dos homens. Já nós ginásticas, não. Nós acreditamos que temos um útero, ok? E por termos um útero, é de nós que nasce a humanidade, é do nosso útero, é do nosso ventre. Então, o nosso ventre é sagrado. E sagrado é todo o nosso corpo, inclusive o nosso intelecto e a liberdade individual do ser feminino. Ginárquico porque em algumas tribos africanas, né, por exemplo, toda ginárquica ela é matriarcalista. Em algumas tribos africanas, ainda hoje, os únicos parentes legítimos são os parentes da mãe, porque se sabe quem é a mãe, mas não se sabe quem é o pai, visto que as tribos são promíscuas. Então, a partir daí, nós legitimamos o nosso sentimento. As ginásticas legitimam o seu sentimento de superioridade feminina. Exatamente, de independência. Independência essa espiritual, social, sexual e sensual, né? Aí, como nós vimos, esse texto aqui, essa pergunta, que eu acredito que tenha sido feita por um homem, que será que se trata de uma tentativa grupal distorcida de autoafirmação? Ora, o que vem a ser uma tentativa grupal distorcida de autoafirmação? É coisa de intelectualoide, né? De machista tirada da intelectualoide. Por quê? Porque o que é uma tentativa grupal de autoafirmação distorcida? A mulher, nesse caso, está se autoafirmando. O fato da mulher expor seu corpo é entendido, então, pela sociedade como autoafirmação? Tem uma ideia também de generalizar de maneira básica, que não podemos fazer. Outra coisa, ou uma atitude desagregadora no processo secular de conquista da independência plena do gênero feminino. Eu acho isso muito pesado você dizer, né? Porque, infelizmente, a sociedade aceita que o corpo que a mulher expõe, que seja disponível para o comércio, para a mercificação do corpo da mulher como um produto para o homem, como a gente vê a revista da Playboy. Observe o que acontece com a modelo que faz a foto para a Playboy. Ela está nua, ela está posando nua para uma revista, mas ela é levada até a televisão, a grande mídia, ela é cultuada como uma deusa, como uma celebridade. Por quê? Porque ela assina um contrato onde ela bota o seu corpo realmente à venda
E aí muitos homens vão comprar e aceitam isso. Agora, quando é uma mulher que em modo independente e sem pretender nenhum dinheiro com isso, né, muitas vezes, porque faz acreditando que o homem que está do outro lado, ele vai ser gentil, ele vai ser excitado, aquilo vai ficar para ele, mas ele não, ele passa. Então, se ele passa adiante uma foto que ele recebeu íntima, de quem é a culpa? Quem é o cafajeste da história? É a mulher que é miserável porque botou a sua foto? Ou é o homem que passou aquela foto que ela entregou para ele em um modo íntimo? Entendeu? O que não acontece com a mulher que faz a foto da Playboy. Ela recebe dinheiro para expor a sua imagem e ela é tratada como celebridade. Então, quando a coisa é feita em modo que se pode comprar a imagem, como a gente compra propagandas de calcinha, como a gente compra propaganda de tudo, já que a gente quer pôr a questão no âmbito moral, e não se aceita a mulher que por livre e espontânea vontade, de modo independente e autônomo, né, resolve expor sua imagem, ela é discriminada, ela é demonizada, né? Então essa é uma questão. E depois eu me pergunto, por que a nudez feminina ofende tanto? Visto que a nudez é uma coisa natural, claro, eu não vou sair nua por aí porque eu vivo em sociedade, mas a nudez é natural, nós nascemos nus, se não fosse natural, né? Então... É um pouco a cultura, a educação judeu-cristã também, que colocou pessoas tão críticas. Isso. Então, eu respondi a essa pergunta porque eu fui solicitada a responder, né? A pessoa, o post, ele pediu a opinião de algumas mulheres, eu li a opinião de algumas mulheres, não vou versar sobre o que eu penso da opinião delas, né? Mas a minha opinião, primeiramente eu deixei claro que se eu dissesse claramente o que eu penso, muita gente não ia nem apertar a minha mão. E segundo, eu deixei claro que o seguinte, que eu não acho que a nudez, né, seja uma coisa tão maldosa. A obscenidade, como essa pessoa colocou, fotos obscenas, expõe o nu no coisa. Então, a obscenidade está nos olhos de quem vê a maldade, né? A mulher está nua. Então, ele fez uma pergunta onde, em um determinado momento, colocou-se que o diálogo, a dialética deveria ser mantida e que viva a dialética, etc. e tal. Porém, já no início da pergunta, ele deu duas sentenças, que seria ou uma forma de autoafirmação ou uma desagregação de um processo coletivo de luta pela independência, né? Nós dinárquicas não acreditamos em luta pela independência porque nós já nascemos independentes. Isso que na verdade incomoda da mulher. A mulher dinárquica, a mulher libertária, a mulher alfa, ela começa a incomodar na sociedade porque ela é independente sem a necessidade que o homem legitime essa sua independência. E é disso que nós terminamos por discordar das feministas, né? das que se dizem feministas. Então, eu já coloco isso aí como uma provocação também. Obscenidade para mim, meu amigo, é ser governada porque eu moro num município onde os vereadores são todos homens e ser legislada por estes homens em modo tão irresponsável. Obscenidade é nós não termos nenhuma mulher na Câmara de Veracruz que pudesse trazer essa dinâmica do poder feminino, de cuidar da sua casa, de cuidar da vida profissional, de cuidar do seu marido, de cuidar da psique de todo mundo, de dar conta da psique de todo mundo, quando ela mesma é abandonada a si mesma, porque nós sabemos que essa mesma sociedade que critica a mulher que faz o aborto é a sociedade que não oferece nenhum recurso para que ela venha criar um filho, né, de modo saudável. Não oferece uma escola pública, não oferece uma saúde pública, não oferece ainda nem mesmo um apoio psicológico à mãe, de quando a criança começa a apresentar determinados problemas, né? Ou quando o jovem começa a apresentar determinados problemas. Nós encontramos para a mulher somente críticas, somente peso, e quando a mulher tenta se libertar de tudo isso, quando ela ousadamente encontra alguém na rede social que de repente ela está casada com um homem que nem enxerga mais que ela existe como mulher, que já a considera sua segunda mãe e que já a trata como sua segunda mãe. Então, quando ela ousa isso, ela encontrar uma coisa
alguém numa rede social, na internet, ela ousa expor a sua sexualidade, a sua sensualidade, ela vem duramente criticada pela sociedade. Eu posso entender a repulsa que as pessoas podem ter, e condivido disso, em relação a adolescentes, porque são meninas que ainda não estão formadas, estão se formando e precisam ser orientadas. E nem isso o nosso governo orienta essas adolescentes, dando-lhes autoestima para que sejam mulheres com um pensamento não machista, não sexista, mas exatamente feminino, entendeu? Não se discute o que é o feminino. Como a gente vê, outro dia a gente estava conversando sobre as feministas que mais parecem homens. Quando você sabe que eu defendo a ideia de que o poder feminino ele não é agressivo. O poder feminino ele é articulador, ele é mental, ele é a mãe, né? Como a gente vê, tinha um filme que tem uma frase que para mim é maravilhosa, que diz assim: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Porque é ali que nasce tudo. E esse problema, né, da questão da vagina, para mim é o contrário daquilo que Nietzsche dizia. Nietzsche dizia que a mulher tem inveja do pênis. Eu não acredito nisso. Eu acredito que na verdade é o contrário, que é o homem que tem uma grande inveja da vagina. E por isso reprime. Por isso reprime desde o patriarcado. Ele é oriundo de quando o homem teve que se tornar nômade, defender terras, propriedades. Ele é oriundo do patriarcado, da unificação das 12 tribos de Judá. Desse processo de sedentarismo, de tudo isso, onde o homem precisou prevalecer com sua força física. E a mulher, desde então, vem se virando com o seu poder mental, com o seu poder intuitivo, com o seu poder espiritual. Não estou dizendo que um seja melhor do que o outro, estou dizendo que são complementares e devem ser respeitados. Então, o que aconteceu? Diante disso, né, dessa provocação e diante daquela coisa de você ter que respeitar a dialética e coisa e tal, e tudo bem, eu fiz então um experimento, né? Já que a questão, a obscenidade, o que ofendia é o nu da mulher na rede social, isso, então eu coloquei uma foto minha completamente vestida, somente com os braços e o rosto de fora. Você pode, quem depois está no meu Facebook, meus amigos podem ver, só que em uma pose sentada em um sofá, né, segurando uma corrente e toda vestida de preto. Porém, eu ressalto, eu estava completamente vestida. Só que o apelo sexual da foto gerou uma polêmica. As pessoas se comportaram àquela foto como se eu estivesse nua. Então o problema talvez não seja a nudez, o problema seja a exposição da mulher como um ser consciente da sua própria sexualidade e feminilidade. Porque então seja a questão do poder sexual da mulher, do poder sensual da mulher. Talvez seja essa a grande questão. Não é o nu da mulher, não é o fato dela se colocar nua que está incomodando e que nos leva a fazer esses questionamentos sexistas e machistas, mas talvez o fato da mulher ousar se colocar como um ser sexual. Por quê? Na minha foto eu estou sentada, vestida, e aí eu fiz propositadamente, coloquei propositadamente. E você precisa ver as respostas. Eu fiquei observando, como grande curiosa que eu sou e observadora que eu sou, eu coloquei para observar justamente a reação das pessoas, que já imaginavam mais ou menos quais seriam. Algumas pessoas, primeiro no Facebook, devo ressaltar, eu tive 87 curtidas. Eu tenho 800 e tantos amigos do meu Facebook, 10% curtiram a foto, gostaram. 40 e poucos comentários. Mais da metade dos comentários foram todos relacionando a foto, pelo fato de eu estar de preto, relacionando a foto à mulher gato. Ou seja, tudo é simbologia, meu amor. Já ligaram a minha foto à mulher gato. Ninguém pode pensar que eu simplesmente estava vestida de preto. Entendeu? Então nós precisamos associar o que vemos a alguma coisa. Isso é um processo natural do ser humano. E se associa o nu feminino e a sexualidade, a sensualidade feminina a algo negativo.
a algo que não deve ser visto, a algo que não deve ser exposto, porque a mulher ela tem que ser recatada, a mulher ela tem que ser a mãe e tudo isso. Só que tudo isso dentro daquilo que é o nosso matrimônio, dentro daquilo que é o que a sociedade aceita como saudável. Mas esses mesmos homens que oprimem suas esposas a se comportarem de um determinado modo, são aqueles que vão buscar mulheres completamente diferentes daquilo que eles querem que suas esposas sejam, né? Eles sonham reservadamente aquilo que eles querem que suas esposas sejam, é verdade, porque ao longo dos meus anos de vida e do pouco conhecimento que eu tenho a respeito do submundo da sexualidade humana, né, digamos assim, eu posso dizer a você que muitos e muitos homens que procuram outras mulheres para se relacionar, que são infiéis, eles vão procurar mulheres que não se comportem como suas mães. Eles se casam com mulheres que se comportem como suas mães. Mas eles vão buscar amantes que sejam aquilo que sua mulher não consegue ser. Que mande nele, que diga o que ele tem que fazer, que seduza, que deixe ele maluco, que se exponha, que tudo isso. Porque esse é o do mulherão. Então, isso na verdade é o falso moralismo. A moral, a falsa moral, é a mãe das prostitutas. Só existe sexo pago no mundo por causa dessa moral, por causa da hipocrisia da sociedade. E essa hipocrisia, ela é imposta às mulheres, reprime as mulheres, mas ela respinga também nos homens, ela oprime também os homens. E é nisso que devem se libertar, que todo mundo deve se libertar disso aí, dessa moral judaico-cristã, entendeu? Que em outras religiões primitivas isso não existe, né? Uma vez eu vi um texto do Arnaldo Jabor sobre os travestis, que ele dizia o seguinte, que o homem, quando ele se casa com a prostituta, ele se comporta como se ele fosse o salvador da vida dela. Mas já o homem, quando ele se casa com um travesti, ele lava até a calcinha do travesti. E ele se comporta com o travesti como se fosse o travesti o salvador da vida dele. Então, isso é muito forte. Isso, o Jabor disse, isso é a coisa mais exata que existe na vida. Ele apanha do travesti e ainda está apaixonado. Só que ele não apanha só do travesti, porque o Jabor esqueceu que ele também apanha das mulheres que realmente sabem como se comportar em um modo, das mulheres que são independentes, da mulher que tem sua independência econômica, não apanha no sentido literal da palavra, mas o relacionamento ele tem que ser mais aberto. Quando a mulher é consciente de si, ela não vai ter esse problema da infidelidade masculina. Porque a mulher, ela por si só, ela é interessante ao homem, assim como o homem é interessante à mulher. Só que a sociedade nos impõe a ter comportamentos regrados, entendeu? Então, coloquei essa foto, como eu estava dizendo a você, e o que aconteceu foi o seguinte, a reação na internet foi essa. A maior parte das pessoas comparou a mulher gato, né? Talvez porque a mulher que domina o Batman, o homem morcego, o superpoderoso homem de preto, né? E a grande maioria entenderam o apelativo sexual e sensual da foto, né? A questão toda, apesar de eu estou simplesmente sentada vestida de preto, né? Com uma roupa um pouco mais assim ousada, mas assim. Agora interessante foi observar a reação das pessoas fora do Facebook. Nas e ruas. Aí foi o que me motivou a convidar você para a gente fazer esse vídeo para poder falar sobre essa questão da hipocrisia, né? E dizer o resultado dessa minha experiência, que é justamente uma pessoa, as mulheres, as minhas amigas, as pessoas, todas gostaram. E disseram, Carol, você viu, tá retada, tá ousada, botou aquela foto, tá linda, tá maravilhosa, ficou muito bonita a foto e coisa e tal. Muitas mulheres elogiaram. Botou de capa. Exato, muitas mulheres Claro. elogiaram. Uma delas, porém, me alertou sobre o fato de que aquela foto, onde eu estou totalmente vestida, pudesse ser mal interpretada, né? A mulher disse, Carol, eu acho que você não deveria postar uma foto daquela. E eu disse, como? Eu tô sentada, tô toda vestida, não tô pelada.
Mas as pessoas podem falar. Eu digo, minha querida, as pessoas já falam. Querendo ou não, elas falam. Se eu fosse me preocupar com o que falam, eu não iria viver. E os homens. Alguns reagiram, né, de modo educado, gentil, disseram, poxa, tá muito bonita. Outros já se sentiram no direito de me dizer coisas obscenas. E aí é que entra o X da questão. Porque eu tenho que ouvir obscenidade por ter colocado na minha página do Facebook uma foto minha vestida, completamente vestida, só porque eu estou sentada em uma pose mais autoritária, uma pose de poder, uma imagem de poder. Eu expus uma imagem de poder feminino e tive que ouvir obscenidade da parte masculina, porque o machista se sente no direito de ser obsceno. Ele se sente no direito de não respeitar a autoridade feminina. E isso se reflete em diversos espaços da sociedade.